Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Pedro Ferreira e hoje nós estamos aqui para falar de Corinthians. Galera, anda tendo muitas especulações, muitas novidades sobre as contratações do Corinthians, dos jogadores que vão atuar no ano que vem. E como eu gosto muito de futebol, eu resolvi vir aqui conversar com vocês sobre isso. A gente expõe opiniões, fala sobre o jogo, sobre os jogadores. E quero a interação de vocês também. Quero que vocês comentem aqui no vídeo para a gente saber mais sobre isso, conversar mais sobre essas coisas. Pelo que eu apurei nos últimos dias, está sendo contratado o Davi Luiz, né? Eles estão estudando esse caso, se eles vão contratar ou não um jogador. O Davi Luiz tem 37 anos de idade, já é um veterano, né, no futebol, tem muita qualidade sim, só que já está com a idade bem avançada. Então, não sei dizer se isso realmente seria uma boa para o Corinthians. Eu acredito que, se de repente for um valor justo, digamos assim, pelo momento atual dele, o Davi Luiz seria uma boa, porque é bom ter uma pessoa experiente como ele no elenco. Se ele não tivesse problema de jogar ali de reserva, entrar de vez em quando ali, substituir o André Ramalho, entrar com parceria com outro zagueiro ali mais novo. Mas, por exemplo, o André Ramalho e ele, acredito que não daria para os dois jogar juntos, porque os dois já têm uma idade avançada, então acho que ficaria um pouco difícil aí para a nossa zaga, para a gente jogar ali, para ter essa zaga titular. O Fagner, como já foi anunciado, também está de saída, ele vai jogar no Cruzeiro. Ele foi emprestado para o Cruzeiro e o Corinthians vai pagar parte dos salários deles. Isso aí é uma coisa que eu já não concordo também, porque eles não deveriam ter renovado o contrato deles se esse fosse o caso. Para que renovar o contrato do jogador por mais 2 anos, sendo que ele já é um veterano também, não tem assim oportunidade de venda, digamos assim, a menos que tenha uma cláusula de compra no final do empréstimo. Aí é uma boa. Mas nesse caso, assim, o Corinthians vai estar emprestando o Fagner, pagando ali, se eu não me engano, 80% do salário. Não tenho certeza nessa informação, mas eu sei que vai pagar parte do salário para ele estar jogando no Cruzeiro. E vocês sabem quem que vai ser o substituto do Fagner no Corinthians? Galera, ele mesmo, Léo Maná. A princípio, eles vão estudar e verificar como que o Léo Maná vai sair no Paulistão, nesses próximos jogos que vai ter no início do ano. E dependendo ali de como for a atuação dele, se ele estiver indo bem, eles vão manter ele mesmo como o substituto do Fagner. O Mateuzinho vai ser o titular e o Léo Mané vai ser o reserva direto. Eles não pensam em investir num lateral direito agora no momento. Eles estão estudando este caso, vão deixar o Léo Maná atuar ali, vai ver como que ele se sai no decorrer do ano, no começo do ano, e se por um acaso ele não estiver saindo bem, aí eles vão ir atrás de um lateral direito. Mas a princípio o planejamento é deixar ele como titular. Falando ainda sobre o Fagner, houve uma especulação de que o filho dele fosse junto com ele, o filho do Fagner fosse junto com o Fagner para o Cruzeiro, mas a diretoria, tem informações que a diretoria está contando com o contrato que eles têm com o filho dele. É Henrique, se eu não me engano, o nome do filho do Fagner. E ele é um jogador muito promissor, a gente acompanha ele, a gente vê ele, que ele joga muito bem ali na base do Corinthians, é destaque. Ele é capitão, faz gol, dá assistência, também é um jogador muito bom. Então eu acho que seria uma tristeza se de repente ele acompanhasse o Fagner para o Cruzeiro. Então ficaria muito triste com isso. Falando sobre o caso de Pogba, eles ainda estão estudando, estão analisando. O pessoal fala que não tem nada, eles estão negando.
Só que tem sim uma conversa, tem um interesse de ambas as partes. Só que falta alguns detalhes ali para eles poder confirmar e anunciar, né? Ainda não tem nada certo, né? Pode não acontecer, mas tem grandes chances de realmente o negócio ser fechado e o Pogba vir jogar no Corinthians. Então, imaginem, galera, se isso chega a acontecer, ano que vem vai ser uma loucura. O pessoal vai pirar, tanto nós corintianos quanto os antes-corintianos aí também, vão endoidar, porque o nosso Corinthians aí, o nosso timão, vai estar com Memphis Depay, Pogba, Yuri Alberto, Rodrigo Garro, Hugo no gol, né? Espero que a zaga também esteja ali mais firme, né, digamos assim, para que a gente consiga ter um time completo aí pro ano que vem. Matheus Bidu e o Mateuzinho, eles evoluíram muito e são titular da posição. Na minha opinião, não precisa de lateral esquerdo ou direito, a menos que seja, né, para repor elenco. Mas ainda tem o Palácios, né, que está voltando também de lesão, a gente não sabe como que ele está. E na lateral direita tem o Léo Maná. Então talvez, né, pode ser que precise comprar um lateral direito para repor no lugar do Fagner. Mas vamos esperar para ver. Vamos ver o que mais aqui, galera. Pedro Henrique saiu também, né? Pedro Henrique, se eu não me engano, ele foi para o Ceará, né? A gente viu essas informações aí que ele foi de empréstimo e, se eu não me engano, também vai ser, não, 20% apenas, né, o Corinthians vai pagar do salário dele e o Ceará vai pagar os outros 80%. Então ele realmente foi, né, já está decidido, já foi fechado o negócio. O Pedro Henrique vai estar jogando no Ceará no ano que vem. E Pedro Raul, galera, Pedro Raul, ele disse que quer dar a volta por cima, se inspira bastante no Yuri Alberto, né? Ele foi contratado aí por 5 temporadas, né? Então essa foi só a primeira temporada dele e ele espera dar a volta por cima. Ele quer dar certo no Corinthians, fala que se inspira muito na história do Yuri Alberto, né? Na volta que ele deu por cima, e ele quer fazer o mesmo. Só que o Pedro Raul já é um caso muito complicado, né? Porque tem o Héctor Hernandes ali como reserva já também, né? Que ele é um centroavante. E depois vem o Pedro Raul. Tem outros jogadores promissores que estão vindo da base também. Então, se realmente ele não mostrar que tem futebol para ele poder jogar, ele vai perder espaço, como já perdeu espaço, né? Agora tem o Memphis Depay, tem o Yuri Alberto, tem o Romero, tem o Thales Mágico, né? O Thales Magno. Então tem muito jogador, tem o Héctor Hernandes, tem muito jogador ali, atacante, que pode atuar na frente, que tomou o espaço dele, né? E ele não vem mostrando um futebol bacana assim para ele poder jogar também. Então, essa é uma situação bem complicada dele. E dificilmente o Corinthians vai conseguir recuperar também os 5 milhões investidos no Pedro Raul se ele não jogar. Então vai ficar aí uma situação bem delicada, né? Uma situação complicada para o Pedro Raul. Vamos ver o que eles vão fazer com ele no ano que vem. Se vão emprestar o Pedro Raul, se vão conseguir vender, ou se vão colocar ele para jogar, para dar rodagem, para de repente, né, tentar fazer uma venda aí futuramente. Ou eles poderiam trocar com algum outro jogador, algum outro time que tenha interesse também, que esteja precisando de um atacante, por um jogador que seja útil para o Corinthians. Porque realmente está muito complicado ali para o Pedro Raul. Eu esperava mais, né, quando ele foi contratado, só que realmente ele não conseguiu mostrar o futebol dele e, né, daí foi ficado como titular. Então é uma parte muito complicada aí do Corinthians, né, dessa diretoria. Eu acredito que não foi uma boa contratação, mas também entre erros e acertos aí teve muita coisa boa desse ano, né? Rodrigo Garro foi um ótimo acerto, teve o Memphis Depay, Thales Magno, o goleiro Hugo, né? Vários jogadores aí que vieram para realmente somar. Só que o Pedro Raul, infelizmente, não foi um desses. Bom, galera, esse é meu primeiro vídeo aqui no YouTube falando sobre futebol. Esse é um dos projetos que eu tenho aqui. Quero vir conversar mais sobre futebol. Eu sou um fanático por futebol, sou um apaixonado por futebol. Eu sou corintiano, mas gosto muito do esporte. Então quero estar vindo aqui
trazendo várias notícias sobre futebol, né, sobre o Corinthians, sobre os demais times também, falando sobre contratações, análise de jogo e conversar com vocês, saber a opinião de vocês também sobre o que vocês acham sobre tudo isso. Eu me chamo Pedro Ferreira, é um prazer imenso estar aqui conversando com vocês. Espero que vocês gostem do vídeo de hoje, tá? E se vocês gostar, curte, comenta e compartilha. Beleza, galera? Valeu, tamo junto e até a próxima. Fui!